com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma semana de atividades do SPE com você. Eu sou o Danilo e essa é a nossa videoaula da terceira semana. Vem comigo! E essa semana nós vamos iniciar o volume 10. Tem muita coisa legal trabalhando neste volume 10. Nessa nossa primeira aula de hoje, nós vamos trabalhar especificamente das páginas 4 a 8, como você pode ver aí na sua tela. Então nós trabalharemos com princípios da eletrostática. Basicamente é esse subitem, bem tranquilo, bem de leve, para ficar bem fixado aí esse conteúdo, legal? E aí na página 4 do seu livro, nós temos a já conhecida seção ponto de partida. E é bem dessa seção que nós vamos iniciar a nossa discussão neste volume 10. Nós temos aí na tela uma imagem, representando aí o nosso país, com algumas regiões mais iluminadas do que outras, consumindo aí mais energia elétrica. Aí eu pergunto para você o seguinte: já imaginou um dia da sua vida sem energia elétrica? Ficaria tranquilo? Passaria bem por esse dia? Talvez. Agora, a humanidade ela é dependente da energia elétrica e nós precisamos dessa energia que ela chegue até nós de alguma forma. É necessário a geração de energia, a transformação de uma modalidade para a energia elétrica. E isso tem acontecido não faz tanto tempo assim. Passou a ser significativa mesmo essa geração há cerca de mais ou menos um século. Dê uma olhadinha nessas questões que nós temos aí. Qual região está mais iluminada? Qual é a principal fonte de energia utilizada para a geração de energia elétrica no nosso país? Qual é o principal uso da energia elétrica evidenciado nessa imagem? Então, esta imagem, esta seção ponto de partida nos traz bastante coisa a pensar, a discutir, não é mesmo? E a página 5 já inicia muito bem com uma belíssima frase do Einstein, né? Sem dúvida, um dos grandes nomes da ciência, da física. Só que nós precisamos entender uma coisa, que a ciência ela não é feita de uma ou duas mentes privilegiadas. Muitas pessoas contribuem, muitas pessoas dão a sua contribuição ao longo da história da ciência, muitas mesmo. E com a eletricidade não foi diferente. Nós tivemos aí Tales de Mileto na Grécia Antiga. Esse filósofo é o que nós temos, um dos primeiros registros que temos acerca de um fenômeno elétrico. Foi feito por esse filósofo. Ele observou que ao atritar uma pedra de âmbar na pele de animais, ela adquiria a capacidade de atrair alguns corpos leves, como pedaços de feno colocados próximos a ela. Pode parecer algo simples, trivial, mas 500 anos antes de Cristo, sem dúvida, foi uma contribuição e tanto. Durante a Idade Média, o estudo da eletricidade teve poucas contribuições, mas nos séculos 19 e 20 tivemos alguns nomes de peso, como J.J. Thomson e Robert Millikan, que fez um experimento muito legal. Você pode acompanhar aí na sua tela. Ele conseguiu equilibrar a força elétrica e a força gravitacional com gotículas de óleo. Essas gotículas de óleo estavam carregadas com carga negativa e abaixo ele usou algumas placas carregadas positivamente. Então ele conseguiu equilibrar, praticamente fazendo uma gangorra com essas gotículas de óleo, e com base nesse experimento ele conseguiu chegar ao valor da carga de um único elétron. Olha só que legal! Com o valor aí de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, que é a unidade de carga elétrica. Um outro nome que merece destaque nesse cenário é o do físico Ernest Rutherford, que propôs um modelo atômico semelhante ao sistema solar, onde um átomo é composto por um núcleo com cargas positivas e rodeado de cargas negativas, os elétrons ao seu redor.
As descobertas, então, de pessoas como Thomson, Millikan e Rutherford, elas foram de grande relevância para que pudéssemos compreender a estrutura da matéria. E, de acordo com o modelo atômico, os elétrons eles estão orbitando em torno do núcleo e eles têm liberdade para serem capturados por outros átomos. Muito importante frisar neste ponto que desde Rutherford o modelo atômico ele já sofreu diversos aperfeiçoamentos, principalmente pela descoberta de novas partículas subatômicas. Então não é algo engessado, né? É isso e pronto. É uma forma de entendermos melhor o que acontece com o átomo, né, com a estrutura da matéria, é baseado então no modelo de Rutherford, mas sabendo que já houve alguns aperfeiçoamentos, tá legal? Para ficar bem clara essa ideia do modelo de Rutherford, dá uma olhada nesse vídeo que está disponível para você no conteúdo digital do Positivo On. Até o final do século XIX, as pessoas pensavam que átomos podiam ser representados por pequenas esferas duras, que em corpos sólidos estão dispostas muito próximas umas das outras. Mas, na verdade, a estrutura de um átomo é completamente diferente. Ele é vazio por dentro e quase toda a sua massa está concentrada no centro, em uma minúscula partícula chamada núcleo atômico. Entretanto, o tamanho do átomo, por outro lado, é definido pela pequena quantidade de elétrons que se movem ao redor do núcleo. Esse fato foi descoberto por um físico na Nova Zelândia, chamado Ernest Rutherford. Rutherford bombardeou uma fina folha de ouro com partículas alfa, que haviam sido recentemente descobertas como partículas positivamente carregadas, muito rápidas, alguns milhares de vezes mais pesadas do que os elétrons. Se a carga elétrica de um átomo fosse distribuída igualmente ao longo da folha de ouro, as partículas passando através dela não deveriam mudar de direção, como esferas de pedra que passam através de uma parede de poliestireno. Entretanto, se a distribuição for desigual, as partículas deveriam desviar ligeiramente, como uma bola atingindo uma parede desigual. Os resultados obtidos por Rutherford foram surpreendentes. Ele descobriu que, embora a maioria das partículas passasse através da folha sem mudar de direção, algumas foram levemente desviadas e outras foram refletidas na folha. Após anos de estudos, Rutherford chegou à conclusão de que a única explicação razoável para o comportamento estranho das partículas deve ser que a folha de ouro tem uma estrutura semelhante à de uma parede oca contendo esferas muito pesadas, distribuídas de forma escassa. Então, ao atingir a parede, a bola pode encontrar uma dessas esferas maciças situadas dentro da parede e ricochetear nelas. O cálculo indica que os átomos devem ser praticamente ocos, já que sua massa e carga se concentram inteiramente em um núcleo minúsculo. Os núcleos são cerca de 10.000 vezes menores do que o átomo. Quase toda a massa atômica está concentrada no núcleo. Em um átomo de carbono, por exemplo, a massa total dos elétrons não é nem 1/1000 da massa do átomo. Bem, então vamos pensar em termos de carga elétrica. Aí fica fácil determinar a carga elétrica de um corpo, porque esse corpo ele pode doar ou receber elétrons. Se eu já sei a carga de um elétron, que é aquele valor, né, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, poxa, então fica simples. É só entender se aquele corpo perdeu ou ganhou quantos elétrons, né? E aí multiplicar esse número de elétrons perdidos ou elétrons que o corpo ganhou, eu vou multiplicar pelo valor de 1,6 vezes 10 a menos 19, e aí eu tenho a minha carga elétrica. Assim como em outros ramos da física, a eletricidade também apresenta princípios, leis, teoremas. E hoje, especificamente, vamos verificar o princípio de Dufay, ou chamado também de princípio da atração e repulsão, e também a lei de conservação de cargas elétricas. Bem, esse pensador francês chamado Charles François, chique, né? François. Enfim, Dufay, ele constatou que objetos eletrizados poderiam ser atraídos ou repelidos entre si, conforme as características da eletricidade. Com base em suas experiências, né, ele acabou denominando de eletricidade vítrea
e eletricidade resinosa. Então, o que nós conhecemos hoje por cargas positivas e negativas era conhecido por Dufay, foi determinado por ele como eletricidade vítrea e eletricidade resinosa. Então, esse princípio da atração e repulsão é bem simples. Cargas elétricas de sinais iguais se repelem e cargas elétricas de sinais contrários se atraem. A lei da conservação das cargas foi fundamentada nos experimentos de Benjamin Franklin, que foi o primeiro a elaborar uma teoria onde a eletricidade é transferida de um corpo para o outro. Segundo Franklin, não há uma criação nem destruição de eletricidade, mas uma perda ou ganho de um fluido elétrico, como ele chama, quando os objetos são atritados ou encostados. Pensando nesta imagem que você tem na sua tela, imagine então um conjunto de corpos que não perdem nem recebem carga do meio externo, estão isolados. Esse tipo de sistema é denominado eletricamente isolado e apresenta como característica principal a manutenção da sua carga, a sua carga elétrica total. Então nós podemos dizer o seguinte, que o somatório da carga do início é igual ao somatório da carga no final. Olhe bem essa imagem. Do lado esquerdo nós temos ali 3 esferas. 8 Coulomb, 5 Coulomb e menos 6 Coulomb. Se nós fizermos ali o somatório, eu tenho 8 positivo com 5 positivo, 13, 6 negativo, então eu tenho 7 coulombs positivo. Tá? Do lado direito, eu tenho 3 coulombs, 2 coulombs e 2 coulombs, ou seja, 3 com 2, 5, mais 2, 7. Então, houve uma conservação da carga elétrica total. Bem tranquila a aula de hoje, não é verdade? Vamos fazer algumas atividades? Vamos nessa? Então, dá uma olhadinha aí na sua tela. Atividade número 2 do seu livro aí, na página 8. Essa atividade diz assim, ó. Quantos elétrons um corpo inicialmente neutro deve ceder para ficar eletrizado com uma carga de 1 Coulomb? No caso, positivo, né? Então pensa comigo, ele está neutro. Mesma quantidade aí de cargas positivas e negativas. Se ele vai ceder elétrons, então ele vai passar a ter menos elétrons do que prótons, né? Menos carga negativa do que carga positiva, ou seja, ele vai ficar com excesso de cargas positivas. Percebam que você não doa, você não cede cargas positivas e nem recebe cargas positivas. O corpo cede e recebe elétrons, tá? Então é o que nós queremos saber. Que expressão matemática eu utilizo? Nós já determinamos, né, a expressão da carga elétrica. Olha que facinho que fica. Carga elétrica é igual ao número de elétrons em excesso ou em falta vezes a carga fundamental de um elétron. Bem, no lugar do que, eu vou usar 1 Coulomb, porque é o valor que ele me deu. Igual a n vezes 1,6, 10 a menos 19, que é o valor da carga de 1 elétron. Fazendo aí os devidos cálculos, vai ficar 1 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Passando isso para a notação científica, 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Bem tranquilo, né? Muito legal. Bom, mais um, vamos lá. Agora, atividade 3. Segundo alguns cálculos, estima-se que o planeta Terra tem uma carga total de aproximadamente menos 580 kC. Aquele K ali representa o quilo, ou seja, 10 elevado ao cubo. Quantos elétrons a Terra tem em excesso? Legal, hein? Fácil também. É só utilizar a mesma expressão que nós acabamos de usar. A carga é igual a N vezes Z. Então vai ficar menos 580 vezes 10 ao cubo. Não se esqueçam que aquele K representa 10 ao cubo. É igual a N vezes
menos 1,6 10 a menos 19. Percebam o seguinte, aqui são elétrons em excesso, então a carga do elétron é negativa, né? Então nós sabemos que quando eu fizer esse cálculo aí, passar o menos 1,6 10 a menos 19 dividindo, eu vou ter menos com menos, vai dar mais, né? Não tem como eu ter um número de elétrons negativo, eu tenho menos 10 elétrons. Não existe, por isso que eu uso o sinal negativo ali para fazer o jogo de sinal com o outro. Então o meu N, fazendo o cálculo, 3,625 vezes 10 a 24 elétrons. É muito elétron, né? É muito elétron. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui. Resolvam as atividades que estão indicadas aí para vocês. E na próxima semana a gente se encontra para mais uma videoaula. Aliás, antes disso a gente vai ter uma live de revisão no meio do caminho aí. A gente resolve mais exercícios juntos, tá legal? Um abraço, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau, gente!